Você deve ter visto nas últimas semanas notícias sobre uma guerra comercial, uma disputa comercial entre Estados Unidos e China. Os Estados Unidos anunciaram algumas tarifas sobre importações de produtos de todos os países do mundo, praticamente, inclusive a China. Mas a China respondeu, aumentando também as tarifas sobre os produtos americanos importados pela China. E essa disputa comercial vem se desenrolando nos últimos dias e vem se intensificando, criando um clima até acalorado entre os dois, uma disputa realmente, o pessoal vem chamando até de uma guerra fria comercial. Se você quer conhecer, saber mais sobre este assunto, inclusive outros aspectos dentro da economia, inclusive sobre política também, passa lá no nosso canal que a gente fala sobre esses assuntos e sobre muito mais. Bom dia! Tudo bem? Espero que sim. Bem-vindo ao nosso canal, o nosso espaço para a gente falar sobre economia e sobre política. Meu nome é Michael e neste vídeo nós vamos falar sobre a disputa comercial que vem acontecendo entre China e Estados Unidos. Inicialmente, os Estados Unidos manifestaram uma taxação sobre China, com a taxa de 10% sobre as importações chinesas, México e Canadá, 25% sobre as importações desses dois últimos. Depois, com o tempo, a China manifestou ali seu descontentamento com essa taxação e elevou a taxação sobre produtos principalmente voltados à área de combustível importados dos Estados Unidos. Os Estados Unidos também se revoltaram, se manifestaram descontentes com essa manifestação chinesa. E desde então, os dois países vêm tendo uma disputa muito grande sobre essas tarifas. Tarifas essas que no nosso canal nós vamos trazer esclarecimentos sobre essas barreiras alfandegárias, tarifas alfandegárias, que são condições ou valores cobrados sobre importações de outros países, Importações, produtos que vêm lá de fora, produtos que a gente compra do exterior. A gente chama sempre de importação. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente passou por isso, está sendo cobrada uma tarifa adicional aí sobre as compras do exterior, Vem ficando mais caro comprar de fora. Isso se trata muito sobre a proteção do mercado interno, mas no caso americano, além, logicamente, de proteger o mercado interno, é muito voltado para o controle da dívida americana. Os Estados Unidos, embora seja ainda a maior potência mundial, tem um alto nível de endividamento. Os Estados Unidos, neste momento, eles mais compram de fora do que os outros países compram dele. Isso gera um desequilíbrio. É mais dinheiro saindo do país do que entrando, o que é preocupante, principalmente para um governo que se diz preocupado em manter as contas em dia, Posicionamento ali de que tem que ter a responsabilidade fiscal para tratar das coisas do governo. Então, o governo americano, inicialmente, manifestou essa intenção de taxar as importações dos outros países para manter as contas equilibradas, para que o país pudesse, então, frear um pouco a saída de dinheiro do país e pudesse, então, estimular o próprio consumo interno e manter ali as contas equilibradas. Porém, como o comércio internacional é muito mais do que a troca de mercadorias, há sempre a questão diplomática, a China quis então retaliar. A retaliação é essa que foi feita através de taxações. Começou-se ali com produtos em específicos, a China começou a taxar ali um valor sobre combustíveis, sobre petróleo bruto, sobre o gás comprimido, caminhonetes grandes, maquinária agrícola, e passou então para uma área mais geral, vamos dizer assim. Os Estados Unidos fizeram uma investigação, vamos dizer assim, no cenário internacional, para ver como ele era taxado, suas importações principalmente, nos outros países do mundo. E implementou então tarifas recíprocas. O que seria isso? Os Estados Unidos passaram a taxar os outros países ao nível que era taxado por esses países, Tem ali, logicamente, tem países que taxam muito mais e os Estados Unidos estavam taxando ali pelo menos metade ali do valor, transmitindo uma mensagem de que
Se você está tornando meu produto mais caro, eu vou tornar também o seu produto mais caro para entrar aqui no país. Se você for pensar em questão de justiça, vamos dizer assim, nada mais justo. Você me taxa, eu te taxo. Porém, todo trauma causado dentro da economia internacional, ela é muito sentida. Isso acabou afetando de forma muito pesada o cenário internacional. Investidores ficaram receosos sobre o futuro da economia mundial, né? Já que os Estados Unidos movimentam trilhões de dólares ali por ano. Com essa taxação, criou-se o receio, como que vai ser o nosso futuro? Então, investidores fugiram de vários investimentos ali, sentiu-se queda das bolsas, mercado ali de criptoativos teve uma queda muito grande. Por quê? Este receio. O mercado internacional ficou receoso sobre o futuro da economia mundial com essas taxações americanas. O próximo passo dessa disputa, o próximo passo dessa novela que estava se desenvolvendo, começou pela disputa entre Estados Unidos e China. A China hoje é o maior exportador do mundo. Fornece produtos para o mundo inteiro, inclusive, ou a palavra até mais forte, principalmente para os Estados Unidos. Há várias empresas americanas que produzem em território chinês e pegam essa produção e enviam para os Estados Unidos, por exemplo, para ser consumido lá. Inclusive, esse é um dos episódios mais marcantes. Esse é o motivo de um dos episódios mais marcantes dessa novela. Porque quando houve essa crescida, esse aumento das taxas dos Estados Unidos sobre a China, os próprios americanos correram ao mercado para comprar produtos que são importados da China. Olha a mensagem que foi transmitida. Estamos preocupados. Vamos comprar esses produtos que são importados, produtos de marcas americanas, mas que são produzidas lá fora, que vão chegar mais caros por causa dessa taxação. Vamos correr para comprar esse produto enquanto ele está mais barato, porque o preço vai subir. Olha a mensagem que foi transmitida. E essa disputa chegou a tal ponto que os Estados Unidos, nas últimas semanas, anunciou uma tarifa de 145% sobre o valor da importação chinesa. E a China respondeu com uma tarifa de 125%. O que seria isso? Vamos para um exemplo. Se um produto custa $100 para entrar nos Estados Unidos, é cobrado uma tarifa de 145%, então é cobrado 145% sobre esse valor. Então, 145% de 100, 145. Então, entraria ali, por exemplo, $245 um produto que entraria antes por 100. Então, eleva-se muito o custo, o preço que vai chegar para o consumidor final. Por que isso é interessante? O produto sai da China a um preço muito acessível. Chega nos Estados Unidos, o consumidor consome do jeito que ele quer, né? Então, se eu quero comprar muito, vou comprar muito porque o produto chega a um preço interessante. Porém, quando ele sai da China a 100 e chega ao consumidor final a 245, o consumidor vai pensar o quê? Não vou comprar, tá muito caro, então vou deixar para lá. Se ele deixa para lá, a procura por esse produto vai cair. Então a quantidade que os Estados Unidos vão ter interesse de comprar da China vai diminuir muito. E a China é um país que depende muito de suas exportações. Há, logicamente, um mercado interno que está ficando cada vez mais forte, mas depende muito das compras que os outros países fazem da China. E o mercado americano, deixando de comprar tanto do jeito que compra da China, preocupa o cenário chinês. Opa, estamos perdendo o nosso maior consumidor. Então, por exemplo, eu citei o caso aí da corrida para as compras. Os iPhones, por exemplo, foram muito afetados por essa guerra comercial. Por quê? Parte da produção ali dos iPhones acontece na China. A Apple pega o produto, envia para a China para que seja feito ali, né, um processo de produção que é feito lá, e o produto volta para os Estados Unidos. Mas esse processo de enviar para lá, ele é encarado como uma importação dos Estados Unidos, né, saindo dos Estados Unidos para a China, e no que ele volta, ele também é processo de importação, mas agora pelos Estados Unidos. E essa taxação aplicada, o preço desses
dispositivos vai se elevar muito. E às vezes fica a tal ponto que as pessoas não vão querer comprar. A guerra chegou a tal ponto, a guerra comercial, vamos dizer assim, chegou a tal ponto, né, nos últimos dias, quando os Estados Unidos anunciou uma taxação de 145% e a China respondeu com 125%, chegou a tal ponto que o mercado interno dos Estados Unidos ficou muito receoso. E as grandes empresas americanas que são ali ligadas à tecnologia foram muito afetadas. O valor das ações dessas empresas caíram, a expectativa do mercado ia de mal a pior. Então o próprio governo Trump deu um passo atrás para essas áreas relacionadas à tecnologia. Tanto que essas tarifas recíprocas para smartphones e computadores foi, pelo menos temporariamente, né, retirada. Porém, é uma queda de braço entre o presidente Trump dos Estados Unidos e o presidente da China, o Xi Jinping, né, que talvez os Estados Unidos pensassem: somos ainda a maior economia do mundo e vamos sim fazer valer essa posição. Porém, o governo Trump tem que prestar conta sim da sua movimentação, do seu posicionamento para os seus, né, os investidores americanos, para os seus eleitores. No outro lado, nós temos um governo que não tem essa preocupação. O governo chinês, ele é absoluto em suas decisões. Ele não precisa ficar se preocupando em prestar contas para o seu mercado, por exemplo. O sistema de governo chinês ainda oferece essa autonomia nas decisões tomadas pelo seu presidente. As decisões tomadas pelo governo chinês, elas são muito mais contundentes. Tanto que os Estados Unidos deram um passo atrás com essas áreas relacionadas à tecnologia, porque sentiu que isso afetaria muito a ele mesmo. E a China não. A China responde prontamente todas as medidas que os Estados Unidos vem implementando contra ela. Essa retaliação, os Estados Unidos anuncia: daqui tantos dias vamos implementar isso. A China não. Anunciou isso contra mim? É agora. Já está valendo. Mas como que isso nos afeta? Hoje nós vivemos num mundo globalizado. Há mercadorias transitando o tempo todo de um lugar para outro. Muitos dos produtos que nós, como os brasileiros, consumimos, sai dos Estados Unidos, vai para a China, e então depois pode vir para cá. Mas tem produtos que são o quê? Passam por o processamento na China, voltam para os Estados Unidos e então são negociados. Essa taxação sobre esse transporte de um lado para o outro dessa produção vai elevar sim o preço de alguns produtos, o que acaba afetando a todos nós. E é um conflito que nós víamos como um momento ou outro iria acontecer. Nós víamos que as tensões entre Estados Unidos e China, um respeitando o outro, reconhecendo a potência que o outro é, mas víamos que em certo momento alguém contestaria a posição que o outro ocupa. E essa disputa comercial começou aí. Essa taxação que um está colocando sobre o outro, gerando essa tensão internacional. Os Estados Unidos já têm toda a sua estrutura, toda a sua influência sobre o resto do mundo. Algumas regiões são mais, sim, a gente sente-se mais a influência americana do que em outras. E a China vem construindo essa influência. Vem fazendo rotas comerciais e vem atravessando por terra e até construindo portos, né, mundo afora, para poder ter mais facilidade no transporte de suas mercadorias, já que é um país que depende muito de exportações, né, vender para o resto do mundo, né, e vem aplicando recursos para facilitar a distribuição desses recursos pelo mundo. Então sente-se cada vez mais a presença da China em diversos países pelo mundo, os que é pertinente, logicamente. É interessante para a China investir em tal país, ela vai investir para que haja influência sobre aquele país e possa então colher frutos disso. E os Estados Unidos, logicamente, se sente incomodado com essa crescente influência chinesa. E essa disputa vem se intensificando. Nos últimos meses, os Estados Unidos cobram uma taxa adicional de 145% sobre os produtos chineses e a China cobra um adicional de 125% sobre as importações americanas. Isso aí é uma declaração bem explícita em questão diplomática. Essa questão de taxação é a forma de se manifestar que não está satisfeito com o outro país. E essa disputa vem se intensificando nos últimos dias. Dificilmente isso acabou por aqui, mas é interessante trazendo para você o panorama, uma ideia do que está acontecendo no nosso mundo, né?
principalmente na relação comercial, aí nos últimos dias, nas últimas semanas e até nos últimos meses. Então isso aí deve nos afetar sim, às vezes não tão de forma direta, quando a gente pode pensar de forma imediata, mas com o tempo nós veremos mais reflexos disso com o tempo, pode esperar. Tá? Então essa aí foi um panorama do que está acontecendo entre Estados Unidos e China, Estados Unidos liderado ali pelo presidente Donald Trump, a China liderada pelo Xi Jinping. Então são países que têm ali o seu poderio comercial, principalmente, tem poderio militar também, mas a disputa neste momento é comercial, certo? Então há essa disputa no momento, vamos ver cenas para os próximos episódios. Espero que esse conteúdo tenha sido interessante para você. Se foi, deixa uma curtida, não custa nada para você e ajuda muito no nosso trabalho. Deixe um comentário, o que você achou, se ficou alguma dúvida, se tem alguma sugestão, por exemplo, fale mais sobre tal assunto. Eu vou sempre dar uma olhada e vou te responder lá. Se for preciso, eu gravo um vídeo falando melhor sobre o assunto que você sugeriu, por exemplo. Compartilha para alguém que você acha que vai achar interessante esse conteúdo. E se inscreve para que você possa ter acesso a mais vídeos do nosso canal, para a gente possa continuar essa conversa. A gente ainda tem muito a conversar. Espero por você e até a próxima!